A graça e paz, irmãos. Fiquemos todos de pé para ler a palavra do Senhor, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 15. João, capítulo 18, versículo 15. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, pode acompanhar no projetor. Amém, irmãos? Vamos iniciar. O texto diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra. Te agradecemos, Deus, porque aqui Jesus está falando conosco. E essa palavra, Deus amado, o Senhor vai usar esta noite, através do teu servo, iluminado pelo Espírito Santo, para trazer lições excelentes para o nosso coração. Que seja de alimento para a nossa alma e que o Espírito Santo entre no corações das pessoas que estão aqui, porque só Ele pode fazer uma obra que ninguém pode fazer. Então, Deus amado, transforma, guia e cuida do teu povo nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, amém. Podeis tomar assento, por favor. Eu queria aqui chamar a atenção de vocês, deixar o texto aberto. Quem não tiver o texto aí em possibilidade, possa se ater ao projetor. Amados, o texto que nosso irmão Bruno leu, no caso, João capítulo 18, 15 e 18, é um texto sucinto, é um texto pequeno, é um texto conhecido, mas é um texto que me traz introspecção gravíssimas, que eu queria indagar ao meu próprio ser nessa noite, eu creio que há de atingir a vocês da mesma forma. Mas o texto faz parte daquilo que a gente chama dentro da teologia de... Os evangelhos sinóticos são os evangelhos semelhantes. A palavra sinótico significa semelhante. 4 evangelhos temos, entretanto, os evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas, e Mateus. E o diferencial dos 4 é João, que não é sinótico. E é justamente esse evangelho que eu quero trazer à tona aqui, em especial o capítulo 18, simplesmente 3 versos, versos esses que com certeza falarão ao meu e teu coração. E esses versos ele trata basicamente da prisão de Jesus. Prisão essa que quando você vai fazer numa visão jurídica, foi uma prisão arbitrária, e mais do que a prisão foi o julgamento arbitrário. Porque o julgamento deveria ser público. E foi um julgamento às escondidas. De 3 a 4 da madrugada começaram a fazer o julgamento de Jesus. Você já vê que é aquilo que a gente chama dentro da linguagem política, a toque de caixa, a surdina das noites. Você pode observar alguém quando quer fazer uma coisa desmantelada no Congresso, ele bota a sessão lá para 11, 12 para fazer as tramóias. E aqui os judeus não foram diferentes. Julgaram o mestre de forma irregular. Mas aqui eu não quero meramente tratar sobre o julgamento de Jesus, sobre a prisão de Jesus e o julgamento, mas eu quero aqui pensar como de fato como nós estamos seguindo a Cristo, a partir dessa interrogação. Como eu estou seguindo a Cristo? Essa mensagem ela não é para o descrente, é para o crente. Essa mensagem é para aqueles que já se acham e se dizem seguidores de Cristo. Mas eu quero perguntar a mim mesmo, como eu estou seguindo a Cristo? Se eu estou seguindo as pisadas de Cristo.
E vamos ver como os discípulos estavam seguindo dentro desse contexto que a leitura trouxe evidência nessa noite. Amém? E aí a primeira coisa que eu queria trazer como foco primário nessa ocasião é seguindo de longe, de forma segura e confortável. O texto, acompanhe comigo o verso 15 e 16, diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Porque só Pedro, e alguns dizem que esse outro discípulo era João, estava seguindo a Jesus, porque os demais ficaram dispersos. Os demais correram com medo da fúria dos judeus e dos romanos. E só restaram dois: Pedro, e talvez alguns dizem que esse segundo discípulo era João. Mas analise que esses dois que aqui sobraram, esse remanescente, era tão estranho quanto os que de fato também se dissiparam, correram, fugiram, porque eles seguiam, mas eles não seguiam na íntegra, eles não seguiam como deveria seguir, mas eles seguiam de longe. E é muito mais fácil a gente resolver as coisas de longe, não se envolver, não se meter. Tem gente que é daquele tipo do partido assim, que ele é neutro. Eu quero dizer a você que não tem ninguém neutro. Ao fato de eu me omitir, eu já tomei uma posição. Amém? Aí eu digo uma coisa aqui a você: você não pense que você pode ser neutro na vida. Na vida não existe ninguém neutro. Todas as pessoas, ao se posicionarem, já tomaram uma definição. E a vida é calcada de decisões. É feita de decisões, certas ou erradas. E até aquelas que nós não tomamos, de fato, já nos posicionamos em não tomar. E a gente vai ver aqui, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Esse discípulo era o quê? Conhecido do sumo sacerdote. Quem é esse discípulo? Talvez João, como eu disse. Não tem um nome. Por isso, conseguiu entrar no pátio da casa, dessa casa com Jesus. O João entrou com Jesus. Diz o verso 16: Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Por que Pedro ficou de fora? Vamos pensar. E por que Pedro, antes com Jesus, antes de adentrar a casa de Anás, de fato, do sumo sacerdote, ele olhava de longe porque era mais confortável, mais cômodo, mais seguro. E as pessoas gostam de conforto. Nós gostamos de situações que não incomodem. A gente quer discurso que não venha, olha, não pode infligir o indivíduo, não pode mexer, porque é taxado como radical. Eu quero dizer, quem quer seguir a Cristo vai incomodar muitos. Sabia disso? Quer seguir a Cristo, tem que ser como João Batista, ficar sem pescoço, mas falar a verdade. E a gente muitas das vezes queremos caminhar por aquilo que a gente chama do politicamente correto, não levar o princípio da verdade a sério, mas não existe meias verdades, só existe uma verdade. E a verdade é isso que a Bíblia diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, e seguir a Cristo de perto, não de longe, não à espreita, não em situações em que nós não estamos dispostos a morrer pela causa do Evangelho. E aí a gente vê Simão Pedro e esse outro discípulo. Em dado momento, esse outro discípulo adentra a casa do sacerdote, que talvez era um homem bastardo, de dinheiro, que tinha uma certa condição financeira, uma influência, a ponto da pessoa que estava na porta saber de quem se tratava e deixar-se entrar. Ele entrou. Depois Pedro, que estava lá à porta, entrou novamente. Mas aí eu queria pensar com vocês e retomar e reforçar essa evidência. Seguindo a Cristo de longe, de forma segura e confortável. Eles só entraram na casa porque encontraram segurança. Porque até então eles não estavam seguindo no pé de Jesus, na orla de Jesus, não. Eles estavam de longe.
E eu fico vendo que muitos da gente se identificam com Pedro e João. E talvez nem com Pedro e João, com os 10 que fugiram e fugiram de longe. A gente vê as situações, meus amados, quando a gente você quer saber quem é fulano e cicrano na hora do aperto, na hora da doença. Não é na hora da bonança, é na hora do arroxo. E aí Jesus, quando buscou alguém, ele não encontrou ninguém. E aí eu fico pensando, como eu estou seguindo a Cristo? De perto ou de longe? Diga comigo, de perto ou de longe? No conforto ou no desconforto? Na segurança ou na insegurança? São coisas que eu tenho que pensar, como eu estou seguindo a Cristo. Talvez, para eu não ser discriminado, eu tenha um discurso ameno. Talvez, para eu não ter enfrentamento, eu não diga a verdade como deveria dizer. Isso não é seguir a Cristo na íntegra. E Cristo exige de mim e de você integridade no seguir. Amém, amados? Ele exige de mim e de você posição. E crente tem que ter posição ao lado de Cristo. A segunda verdade que eu quero trazer como de fato lição de vida para mim e para a tua, onde diz assim, ó, seguindo de longe, sem sensibilidade de negá-lo. Quando eu passo a seguir de longe, eu passo de fato a não ter sensibilidade. Eu já não passo a ter intimidade. E uma das coisas que mais a gente tem perdido nos últimos dias é a intimidade com o Senhor. A gente tem intimidade com o celular, a gente tem intimidade com isso, com aquilo, mas a gente não tem intimidade com o Senhor da glória. Amém, amados? E para mim seguir a Ele, eu tenho que de fato ter intimidade e sensibilidade. É uma das coisas que também nos falta. A gente está com o coração muito enrijecido, muito endurecido. E a igreja do Senhor tem que ser uma igreja sensível à voz do Espírito de Deus. A igreja de fato que segue a Cristo é aquela igreja sensível ao que o Espírito diz. A Bíblia diz, aquele que é quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é uma igreja apática à voz de Deus, não é igreja, e a gente só consegue de fato ter a intimidade de ouvir a voz de Deus, a voz do pastor, do sumo pastor, na condição de ovelha. E a ovelha não anda dispersa, a ovelha anda ao lado do seu pastor. E aí você vai ver o Pedro distante, e ao distanciar-se do mestre, diz o verso 17, então a empregada, carregada da porta, perguntou a Pedro, você talvez não é um dos discípulos deste homem? E faz a interrogação. Ele respondeu, não sou. Ele não teve nenhuma dificuldade de negar a Cristo. E aí por que ele negou a Cristo? Simplesmente porque ele estava andando distante de Cristo. E aí eu me pergunto, será que eu estou negando a Cristo com minhas ações? Será que na minha caminhada diária eu estou distante de Cristo? E esse distanciamento de Cristo automaticamente resulta numa negação, num distanciamento, numa insensibilidade, numa fraqueza espiritual, numa frieza espiritual, meu amado. Uma das coisas que eu vejo, eu posso me incluir em primeiro lugar, se existe uma petição que eu pediria ao Senhor nesse início de 2023, era que, Senhor, traga avivamento sobre a tua igreja, traga avivamento sobre a minha vida, porque o que é a ideia de avivar, é aquelas brasas. Ontem eu estava no churrasco, mas Alexandre, você tem que botar mais, como é que diz, mais carvão. Eu disse, não precisa de carvão. Quando ele soprou lá e tirou as cinzas, tinha fogo suficiente para assar um boi. Mas porque estava perdendo a eficácia do fogo? Sabe por quê? A quentura? Por causa das cinzas. E aí eu fico perguntando, que tipo de cinza? E observem que cinza é uma coisa tão insignificante, né? É uma coisa, mas como é que a cinza consegue deter o calor? E justamente são essas coisas. Não, é pequenininho demais, Senhor.
é só esse pecadinho, é só essa conversinha, é só esse fuxico, é só esse argueirozinho. Eu quero dizer, essa cinza, essa coisa que eu e você diz que é insignificante, muitas das vezes é uma grande barreira que cria entre eu e Deus, e aí eu vou esfriando, eu vou me distanciando do meu mestre, e as consequências vêm: negá-lo, distância e esfriamento. E amados, como eu disse e reitero, não existe nada neutro. Ou eu estou me alimentando, ou eu estou me aquecendo da fornalha, das chamas do Espírito de Deus na minha vida, ou eu estou realmente me aquecendo na fogueira dos escarnecedores, como diz o verso seguinte. O mesmo Pedro que se distanciou, o mesmo Pedro que o negou, o Pedro se aproximou ali para estar entre entre os ímpios, entre os escarnecedores. E aí eu começo pensando, será que no lugar de eu estar mais próximo de Deus, eu estou próximo muitas das pessoas que me distanciam de Deus, no lugar de eu estou me alimentando das fornalhas, como eu já disse, do fogo, das brasas vivas do Espírito, eu estou mais próximo das coisas humanas e terrenas dessa vida. Analise comigo o verso 18, vamos lá? Olha o que é que diz: os servos e os guardas estavam ali, e tendo acendido uma fogueira, por causa do frio, se aquecia, e Pedro estava no meio deles. Diga comigo: Pedro estava no meio dele. Será se o Senhor, passando em revista, vai dizer: olha, Carol estava no meio delas, Gorete estava entre os tais, Zé Maria estava no meio, mas não era na fornalha de fogo, não era na da aflição, mas era onde? Meu amado, onde é que estava? Estava justamente em quê? Na fogueira dos escarnecedores. E a fogueira é um ambiente de aquecimento confortável. E muitas das vezes eu e você é tentado a se distanciar do Senhor, e ao distanciarmos do Senhor, nós estamos em busca de fogo estranho. Sabe disso? E fogo estranho destrói, e fogo estranho não edifica, e fogo estranho não traz unção, mudança, transformação sobre a minha e a tua vida. E diz o texto bem claro que ele se aqueceu naquela fogueira por causa do frio, e se aquecia, Pedro no meio deles. E aí eu fico perguntando: estou eu no meio dos tais? Estou eu me aquecendo na chama do Espírito ou nas brasas do inimigo? São perguntas que eu deveria fazer a mim mesmo, e creio já interpelo aqui para vocês. Portanto, encerro dizendo: olha, seguindo de longe, deixando de aquecermos nas chamas do Espírito, a fim de estarmos ao redor do conforto dos escarnecedores. Pense nisso, pense como está a sua vida. E se eu e você está frio, é porque nós não estamos na chama do Espírito como deveria estar. E se eu não estou na chama do Espírito, se eu não estou na fonte inesgotável, eu estou buscando outra fonte. Amém, amados? Ou eu coloco Deus no trono, ou os ídolos estão substituindo Deus nesse trono. Ou estou seguindo na íntegra o Senhor, ou de fato eu estou seguindo de longe. Mas eu encerro dizendo: aviva o Senhor a tua obra. Mas Deus quer fazer avivamento, mas Deus não aviva crente de longe. Crente não pode seguir o Senhor de longe. Crente tem que sentir o aroma do Senhor, a presença do Senhor, essa presença que aquece, essa presença que renova, essa presença que dá discernimento, essa presença que de fato nos dá sentido para a vida. É isso que a gente tem que pensar, meu amado. Nós não podemos de fato alcançar essa doce presença, essa unção tão almejada, se estivermos distante. Amém? E a aplicação, eu tomo como base Lucas 9, 23, tão conhecido verso. Olha,
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Quer renovo? Sim ou não? Estou perguntando. Quer avivamento? Quer restauração de Deus na tua vida? Nunca esqueça, não pode andar longe de Jesus. É perto. Os grandes milagres que o Senhor mostra, ele estava nos pés de Jesus. A mulher estava nos pés de Jesus. Estava na orla, pegando na orla. E a gente quer milagre por Bluetooth, à distância. E Deus diz, tem que andar comigo. E perto, e bem perto. Agora, andar com o Senhor não é fácil. Sabia disso? Andar com Deus não é coisa fácil. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, por isso Deus o levou, o andar com Deus não é algo fácil. Vamos só pegar esse texto aqui para de fato encerrarmos. Onde ele diz, se alguém quer vir, se é uma condição, se você quiser, você não está obrigado, mas se quiser, vir após mim, negue-se a si mesmo. A primeira coisa que tem que fazer é o quê? Negar a sua própria vontade. Negue-se a si mesmo. Mas anegue-se a si mesmo. De ano em ano eu faço um pacto, eu faço uma aliança. Toda vez que chega um ano novo, eu já faço minhas promessas diante do Senhor, meus votos, que eu vou ser isso, aquilo. Mas ele diz, negue-se o quê? A cada dia. É um negar diário. Não é um negar semanal, trimestral, anual. Diga, como é que diz? Um negar diário. Um negar de quem? Do seu próprio querer. Não seja o meu, mas o teu querer. Essa é a oração do crente. A oração do crente não é uma oração impositiva. É uma oração que ele diz, não seja a própria oração, seja do Pai Nosso, a oração modelo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração que Jesus fez ao longo do seu ministério é essa: Senhor, que não seja a minha, mas a tua vontade. Quantas vezes diz, vai orar? Eu vou orar, mas do meu jeito. Quero que Deus faça do meu jeito. E Deus diz, não faço do teu jeito, é do meu. Quem anda com o Senhor entende que Ele não pede do jeito dele, Ele pede do jeito que Deus está fazendo, mesmo você sem entender. Está compreendendo a complexidade? Aí eu quero andar com o Senhor, eu quero ser brasa viva, sim, mas exige de mim e de você essa tomada de decisão, negue-se a si mesmo. E eu preciso, e nós precisamos sermos renovados pelo Senhor. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Diga, para mim seguir a Cristo, eu não posso largar a cruz. A gente quer seguir a Cristo sem cruz, e não pode. O crente tem que ter a cruz. Amém? O crente é chamado a levar a cruz. Não existe evangelho sem cruz. Diga a você mesmo, não existe evangelho sem cruz. Mas uma coisa que me alegro, que na mensagem do evangelho não só tem a cruz, tem a coroa, tem a luta, tem a dificuldade, mas tem lá na frente o triunfo. E aí eu encorajo você a dizer, vá em frente. Siga ao Senhor, mas não siga de longe. Tem que ser de perto. Para se ter intimidade com alguém, tem que andar lado a lado. Nunca vi alguém ter intimidade com alguém, um do lado do outro. É nos pés. Amém? É nos pés do mestre, é andando nas pisadas do mestre. E aí eu encerro dizendo a vocês, eu quero ser um vaso novo, eu quero ser renovado, eu quero ser restaurado. É minha oração nessa noite, não sei a sua. Eu quero andar com o Senhor. Amém? Lembra dos, como é que diz, dos seguidores de Emaús, né? A irmã Gorete sempre canta assim, né? Depois a senhora possa vir. Venha cá. É o Senhor agindo. Amém? Os caras lá estavam lá com o coração ardendo. Sabe por quê? Porque ele estava caminhando com o mestre. E eu quero estar com o coração com fogo.
coração arder e saber que eu preciso caminhar com o meu Senhor. Amém? Se coloque de pé. Queria orar, depois a irmã Gorete já vai cantar esse hino. Amém? Feche seus